Estamos de volta na unidade 4 de imunologia. Muito bem, agora você já entendeu bastante conceitos da imunologia, já entende que é o nosso agente de defesa completo, né? A gente já viu por último aqui na unidade anterior sobre os linfócitos, né? O T e o B, os receptores dos linfócitos, né? Então, a gente vai entender agora que existem algumas moléculas e alguns mecanismos de resposta imune, certo? Então, a gente viu células até agora. Eu falei de células, citei algumas coisas como citocinas, né? Falei um pouquinho sobre isso, interleucinas, né? Mas agora eu vou falar mais das moléculas e desses mecanismos que estão aqui na imunidade, no sistema imune, né? Para você gravar agora, tá? Existe um mecanismo aqui, moléculas envolvidas num mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa a gente vai chamar de MHC. O que é MHC, né? Lá do inglês, né, a gente lá Major Histocompatibility Complex. Desculpe a minha pronúncia do inglês, mas seria como um complexo principal de histocompatibilidade. Se a gente for traduzir, ele funciona assim, como complexo principal de histocompatibilidade, chamado MHC. A gente vai abreviar, chamar de MHC, para todas as vezes a gente não falar todo esse desenho inteiro, tá certo? Então a gente tem dois tipos desse complexo. O que é o complexo? É um conjunto de moléculas, tá? Elas estão presentes nas superfícies das células. Lembra que eu falei que na célula a gente não tem os receptores? Não tem a chave, fechadura? Lá do conceito da biologia, né? Lá atrás, né? Da biologia geral, né? Da biologia celular, a gente tem aquele conceito, né? Que as células, né? Ela tem ali as membranas, e sobre a membrana de uma célula, a gente vai ter várias coisas ali, né? A membrana é semipermeável, né? Da célula eucariota, né? E a gente vai ter todo esse processo aí. Bom, aqui existe, na linha de defesa, a gente também tem esse conjunto de moléculas que estão presentes ali na superfície das células, né? E elas têm a capacidade de apresentar fragmentos, né, de antígeno aos linfócitos T. Bom, como é que é isso? Ora, eu tenho duas classes dessa célula aqui, desse mecanismo aqui que estão na superfície das células, ok? Essas classes vão estar divididas entre a MHC1 e MHC2, ou seja, um conjunto de compatibilidade, ou um complexo de histocompatibilidade, né, do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 está presente ali, ele vai estar presente em todas as células nucleadas, né? Apresenta ali antígenos endógenos, né? Originados ali no interior das células, como proteínas virais, tumores, né? Para os linfócitos TCD8. Agora eu tenho que voltar para a aula anterior. Na aula anterior, eu falei que não tinha os linfócitos T. E os linfócitos T não tinha um que tinha a afinidade, né? Que era os auxiliares, né? Tinha lá para o TCD4. E tinha o citotóxico, que era o TCD8. Muito bem, você vai recordar aqui. Os de classe 1, essas moléculas de classe 1, elas estão ligadas, ou elas têm compatibilidades, né, para apresentar antígenos, né, endógenos, antígenos endógenos, para os linfócitos com características de TCD8. Muito bem. E os de classe 2, as moléculas de classe 2, elas vão estar aqui apresentando antígenos, né, elas vão ter aqui um formato, né, uma expressão, né, de células apresentadoras de antígeno, que a gente vai chamar de APCs, como macrófagos, dendríticas, linfócito B, e essa molécula presente nas superfícies, né, chamada MHC de classe 2, ela vai apresentar os antígenos exógenos, aquele que vem de fora, proveniente de quem? Da fagocitose. Quem faz fagocitose? Os neutrófilos, os macrófagos. Então eles atuam lá fazendo a fagocitose, né, e vão enviar aqui vão conectar, né, para os linfócitos TCD4, que são aqueles auxiliares. Eles têm esse papel aqui, né, de apresentar, né, de fazer essa conexão com as células apresentadoras de antígeno. Então veja, eu tenho duas classes. A MHC1, que é a classe de moléculas com compatibilidade para os linfócitos TCD8, ou seja, eu já lembro que MHC1, então não tem mais a ver com aquela linha de atuar ali com células que estão infectadas com vírus, por exemplo, certo? Ou tumores, por exemplo.
Então o TCD8 ele vai ser mais específico para isso aí. Então, por que a gente fala então que é endógenos? Os endógenos. Endógeno é uma célula que está se comportando como antígeno. Um câncer, por exemplo. Ou um vírus. Um vírus é endógeno. Por que ele fez? Um vírus é um parasita intracelular. Ele não entrou na célula e está compondo ali um DNA da célula. Então o que vai acontecer? Esse complexo ele vai ter uma afinidade. O MHC1 vai ter afinidade para isso. O 2 não. O 2 vai ser mais específico para atuar ali na apresentação de antígeno, né? Ou seja, fragmentos de bactérias, por exemplo, né? Fagocitose de bactérias, né? Ou qualquer um parasita, fragmentos ali, né? Pedacinhos de parasita. Aí eu já tenho mais essa linha de atuação dessa classe de moléculas chamada MHC2, ou seja, histocompatibilidade. Na figura que tem no seu material, você vai ver que existe um complexo lá, né? Eu coloquei para você o 2 e o 1, tá? O que acontece ali? Tem o formatinho deles, né? E a composição deles. Então tem proteínas específicas que compõem o MHC1 e proteínas que compõem o MHC2. Eu falo de proteínas específicas, né? Ou peptídeos. Esses peptídeos que vão dar formato para eles fazer essa conexão ou para linfócitos TCD4 ou para linfócitos TCD8, certo? Então o formato da proteína vai ajudar a ter isso na superfície da célula e conectar, atrair esse tipo de linfócito específico, certo? Então, o MHC1, ele atrai linfócito específico TCD8. O MHC2, linfócito específico TCD4. Então, na figura você vai entender que o formato da proteína, lá tem a proteína alfa e betas, né? Elas vão fazer esse papelzinho aí. Uma outra informação que é importante a gente entender aqui como mediadores ou além do MHC, que é o complexo histocompatibilidade, a gente vai ter também as citocinas. Quem são citocinas? Também são proteínas, né? Elas fazem sinalização, elas regulam a comunicação entre o sistema imune, tá? Lembra que as células, elas são carregadas energeticamente e elas também trabalham com sinalização. É como se a gente tem um sinal Wi-Fi, não tem? Mas para que o sinal chegue até aqui a sala, o ambiente que a gente está, com certeza ele vem de uma torre. Da torre às vezes vai para o cabo lá da net, lá da empresa. Do cabo vem para a sua rede interna. Na sua rede interna vai ter um aparelhozinho, um modemzinho, né? Com certeza na sua casa tem isso. E o modem faz o quê? Ele fica emitindo sinal, essas ondas. Esse sinal não vai ser captado pelo seu celular, pela televisão, qualquer um. O receptor, né? Vai receber esse sinal do emissor, que seria o modem, um aparelhozinho. Tá certo? As células também fazem isso. Então elas emitem sinais, e esses sinais são captados por outras células. Certo? Só que no caso aqui, as citocinas, elas são proteínas, são capazes de fazer sinalização. E as citocinas, quando eu tenho uma resposta inflamatória, elas também emitem sinais, e esses sinais vão atrair células específicas para vir acoplar nos receptores específicos para trazer o quê? Neutralidade ou eliminação. Ou gerar memória, tá certo? Então, citocinas vão ter dentro desse grupo aí várias delas. Para você entender, eu tenho uma chamada IL, interleucinas, que ela coordena a comunicação entre os leucócitos. Quem são os leucócitos? A gente viu lá na aula 2. Os leucócitos são todas aquelas células de defesa, né? Na imunidade inata, por exemplo, nós temos vários deles. Os neutrófilos, por exemplo, e já na imunidade adquirida eu tenho os linfócitos, né? São leucócitos. Tenho também os eosinófilos, certo? Monócitos, que são transformados em macrófagos, né, quando sai do vaso, né? Muito bem, vai para o tecido e ele se transforma em célula maior. Para fazer o quê? Fagocitose. Tem interferons, né? Que mantém ali, eles ativam os macrófagos, né? Então, a gente chama de IFN, são os interferons. Temos também o fator de necrose tumoral. Aí eu já penso em linfócito TCD8, né? Quem chama ele, por exemplo? Os TNF-alfas. Esses alfas são fatores de necrose tumoral, promovem inflamação, né? E ali controlada, né? Para que haja uma atuação. E temos também as quimiocinas, que são responsáveis pelo recrutamento de células no caso de uma infecção. Vai atrair, por exemplo, neutrófilos, né? E aí vai atuar dessa maneira. E aí a gente também tem que entender aqui um processo, além desses que eu falei para vocês. Então, eu falei do MHC, MHC1 e 2, falei das citocinas, mas tem outro agora que é importantíssimo.
tá? Que é o sistema complemento. O que é o sistema complemento? O sistema complemento, ele compõe várias proteínas, certo? Esse sistema complemento, ele vai ser ativado por determinadas proteínas, ou, especificamente, por anticorpos, tá certo? Então, nós temos aqui o sistema complemento, que é o conjunto de proteínas circulantes, ok? Quem são as proteínas circulantes? São aquelas que estão circulantes, a gente fala de maneira séricas, né? Na corrente, nos vasos, tá certo? Essas correntes, essas proteínas circulantes nas correntes, elas têm a capacidade de ativar um sistema. E esse sistema é chamado complemento, ok? O que ele faz? Participa também da defesa. Então veja, a gente está falando de imunidade, falou de células, né? Falou de linfócitos, agora estamos falando de sistema complemento. Beleza, esse sistema faz o quê? Vai atrair essas proteínas, vão formar conglomerados e vão ativar como se fossem cascatas de defesa, certo? Mas eles não ativam por qualquer coisa, eles ativam quando tem uma sinalização. Então nós vamos ter maneiras de ativação do sistema complemento. Então lembra comigo, o sistema complemento vai ser um complexo de proteínas aqui, certo? Esse sistema complemento, esse conjunto de proteínas, eles vão participar da defesa. E quando eles são ativados? São ativados por especificidades, tá? E como que ativa? Né? Aí agora a gente vai ver. Então tem maneiras aqui. Então 3 sistemas importantes, tá? São 3 vias de ativação do sistema, na verdade. Via clássica, via alternativa e via das lectinas. Via clássica. Quando que eu ativo o sistema complemento por meio da via clássica? Ora, quando anticorpos estão atuantes e eu preciso combater, né? O sistema precisa combater ali, gerar memória, combater algum agente invasor por meio de anticorpos. Então eu vou ter também a atuação do sistema complemento através de uma via chamada via clássica. Ela é ativada por anticorpos que são ligadas ao antígeno que está sendo combatido, certo? Não se preocupe, porque no seu material tem um desenho, uma cascata, é importante você olhar o seu material depois, tá? Ou acompanhar as aulas aqui com o material. Lá tem exatamente esse desenho, tá? Mostrando que a via clássica que ativa o sistema complemento, né? Ela usa ali os anticorpos. Também eu tenho uma via alternativa. Essa via alternativa já é uma outra via de ativação do sistema complemento. A primeira que eu falei foi a via clássica. A segunda via é a via alternativa. Ela vai ser ativada ali por uma proteína chamada proteína C, ok? Essas proteínas vão fazer ativação na superfície ali, né, do antígeno, tá certo? E eu também tenho uma terceira via de ativação, que é a via de lectina, ok? Ativada ali por proteínas que reconhecem açúcares, ou seja, manoses, tá certo? A gente chama até de via das manoses, porque ela ativa por meio de açúcares. Vamos pensar o seguinte, uma bactéria, na superfície da célula bacteriana, eu tenho lipossacarídeos, LPS, certo? Esses açúcares, ok? Eles vão ter uma afinidade aqui com essa via da lectina, com as manoses, por exemplo. Então tá lá o patógeno lá, com essa parede celular dele lá, cheia de LPS, ou seja, então isso vai fazer com que o sistema se acople à parede bacteriana, por exemplo. Aí ele vai ativar também essa via lectina. Qual que é a função disso tudo que eu falei do sistema complemento aqui? Primeiro, opsonização. O que é isso? Facilitar a fagocitose. Ele vai se conectar ao patógeno. Opsonizar se conectar ao patógeno para facilitar a inserção do patógeno na célula de defesa, ou seja, uma fagocitose, no macrófago, no neutrófilo, tá certo? Muito bem. Ele também atua como lise. O que é isso, professor? O que é lise? Lá na biologia celular, você lembra que a lise, na verdade, é quando a célula ela vai se encharcar, né, e vai extravasar. Vai ter uma morte celular ali, certo? Então, por meio de lise, ou seja, vai perfurar essa célula. Se perfurar, eu vou ter o meio externo invadindo, ou seja, o meio externo tem líquido, vai fazer ali uma explosão dessa célula por encharcar, por encher demais. Então é uma lise celular. Mas quem faz isso? O sistema complemento, porque ele ativa um complexo de membrana chamado MAC, né? Complexo de ataque à membrana,
que vai fazer exatamente isso na célula, tá? E vai liberar também, outra função aqui é inflamação, ok? Então, para a gente fechar, finalizando aqui, eu falei aqui então que, por último, eu falei do sistema complemento, falei das citocinas e falei do MHC. Isso aqui são moléculas, né, mecanismos de resposta imune que auxiliam o processo. Tudo bem? Tranquilo? Então, observe seu material, leia, observe as figuras que estão explicando direitinho o que eu acabei de citar para vocês aqui, facilita a sua compreensão. Essa foi a nossa unidade e vamos para a próxima.